Meu nome é Mauro, eu sou da iTrust e eu vou falar um pouquinho hoje, depois do meu upgrade aqui, né? Clica para lá. Falar um pouquinho sobre autenticação e processo de autenticação sem senha. Alessandra, tranquilo? Está conseguindo ver minha tela direitinho e me ouvindo bem? Sim, Mauro, pode seguir. Então vamos lá. Bom, pessoal, a conversa hoje, então, é sobre a necessidade ou a vantagem de você autenticar sem senha. Então, nós vamos falar um pouquinho antes de por que isso tudo. Eu estava vendo o jornal hoje de manhã e todos devem ter visto, pelo menos quem era aqui da região, uma fraude que aconteceu na companhia elétrica, ou seja, as pessoas tentavam entrar no site e eram oferecido a elas pagar a conta da luz com QR Code. E a empresa não oferece isso. Resumindo, era uma fraude. E milhares de pessoas, eu não sei se milhares, mas pelo menos centenas, pagaram a conta pelo QR Code e era uma fraude, era um site falso. Então, como diferenciar um site verdadeiro de um site falso? Bom, tem toda uma história por trás disso, mas basicamente nós estamos falando de autenticação. No final dessa nossa conversa, vamos verificar se, implantando esses controles que nós vamos conversar hoje, se, por exemplo, essa fraude poderia ter acontecido ou teria sido mitigada. Tá? Então, um exemplo bem prático que a gente pode usar no dia a dia, que foi o que aconteceu conosco hoje. Mas nem sempre foi assim, né? Vamos voltar um pouquinho que eu vou ter que contar uma história para vocês. Vamos ter que falar um pouquinho sobre autenticação, sobre direitos, sobre rede. Como é que era antes? Bom, não tão antes, né? Eu acho que do tempo do Fred Flintstone. Vamos um pouquinho mais para frente. Não, também nosso assunto é um pouco mais para frente, embora vocês talvez, boa parte, não era nascido nessa época desses encrencas aqui, que eram chamados mainframes, ou grandes computadores. Mas vamos aproveitar isso aqui para contar um pouquinho também de por que nessa época a segurança de informação era diferente. Você tinha um mainframe que custava milhões e milhões de dólares. Aquela figura que está ali de baixo são as fitas e unidades de fita, que eram um troço tamanho de 1 metro de tamanho. E se você conseguisse se apoderar de uma delas, você tinha que encontrar um outro mainframe de alguns milhões de dólares para tentar rodar a fita. Eu disse tentar, porque era altamente incompatível. Tá? Abrindo a cena e fechando para hoje, onde é que nós estamos no mundo atual, né? Você acessa informações na internet usando um computador que você comprou em 30 vezes lá em uma loja de varejo aqui, na Magazine Luiza, por exemplo, só para citar um cliente da iTrust. Tá? Então, ou nas Americanas, que também é outro cliente nosso. Mas, enfim, você tinha muita dificuldade em explorar uma vulnerabilidade ou explorar uma informação de dados. Tá? Vamos um pouquinho mais para frente, agora no nosso século, né? Talvez um período que alguns de vocês já tenham nascido, que seria no tempo da Microsoft. Para quem lembra, aquele sujeito magrinho ali é o Bill Gates, tá? E ele está falando da maravilha do Windows e de uma novidade que eles lançaram, que era o Active Directory, né? O diretório de rede que controlava redes. Então, nesse tempo, o mundo Microsoft. Havia, claro, um pouco de Unix, havia um pouco de Novell, rede Novell, mas também não vamos falar de arqueologia aqui, né? Vamos falar daquilo que provavelmente todos conhecem, o mundo Microsoft. Um Active Directory, você logava na rede, ou seja, tudo bem dentro da rede interna da empresa. Você tinha um servidor ou mais de um domínio, você concedia direitos via grupos, você controlava horários de logon, tinha as famosas GPOs, você tinha políticas de senha e etc. e tal. Né? E a autenticação era username e senha, até porque grande parte das pessoas estava dentro da tua empresa. Então, o risco era bem menor. E também a famosa autenticação Kerberos, que até hoje está em uso. Tá? Vou falar um pouquinho dela, porque nem todo mundo é obrigado a saber arqueologia de computação. Mas os conceitos ainda estão válidos para as autenticações de single sign-on e de rede, que nós vamos ver logo em seguida. Então, basicamente, o que existe? Né? Quando o usuário tentava comunicar ou fazer um acesso a um servidor, ele basicamente se conectava com o servidor Kerberos, com a estrutura Kerberos,
Esse gerava um ticket, que era como se fosse uma passagem de entrada, ou seja, você está validado, é o teu ticket para entrar no jogo de futebol, né? O computador do usuário, então, apresentava esse ticket para o servidor, que permitia que ele tivesse acesso. E esse ticket era gerado por um dos componentes do Microsoft AD, o componente Kerberos. Eu não vou conseguir entrar em muitos detalhes de autenticação e autorização, logo, logo eu vou falar um pouco mais complexo, mas vou manter nível de conceito, pelo menos para ver por que é Kerberos, né? Bom, o Kerberos, ele vem desse sujeito simpático aqui, que era o cão de 3 cabeças que guardava as portas do inferno. Qualquer relação com escolhermos tratar a autenticação, gestão de acesso e identidade, com arranjarmos ter que enfrentar um cão de 3 cabeças e o inferno é mera coincidência. Tá? Mas, basicamente, ele 3 cabeças, referenciando os 3 componentes do Kerberos, que era o gerador da chave e os outros 2 componentes que garantia que você pedia uma chave, essa chave era gerada e essa chave era distribuída para que você pudesse fazer as autenticações nos vários sistemas espalhados pelo ambiente. Então, Microsoft AD, EUDAP e o protocolo Kerberos, que está embedded no ambiente Microsoft. Mas ainda estamos dentro da ambiente, vamos chamar de ambiente Microsoft, né? Você tinha empresas espalhadas pelo mundo todo, o sujeito autenticava aqui, autenticava ali, e ainda a grande esmagadora maioria utilizando username e senha. Aí apareceu a internet. Agora sim, imagino que boa parte de vocês já eram nascidos, né? Quando a internet efetivamente apareceu. Tá? Então, o que a internet nos dizia? Bom, ela nos dizia e trouxe junto com ela que na internet ninguém sabe que eu sou um cachorrinho, né? Vídeos, exemplos que vocês devem já conhecer de fraude, site falso de banco, man in the middle, ou seja, programa que fica no meio capturando a informação e depois causa dano, etc. Você nunca sabe se quem está do outro lado é um simpático labrador, né, que sabe digitar no teclado, é um amigo ou é um bandido que está pronto a roubar a informação ou te induzir a fazer algum pagamento, como, por exemplo, o que aconteceu recentemente, e há muitos casos desses por aí, né? Bom, como é que a gente faz, então? A internet e esse problema não veio sozinho, tá? Ele veio também com a transformação digital. E por trás de toda a estrutura de transformação digital, vocês devem ser cobrados, provavelmente, pela gestão da empresa, para que tenha multi-channel, ou seja, o usuário pode quer ter informação na loja, na web, pelo aplicativo, pela rede social, e não sei se alguém ainda usa por telefone, mas, enfim, para gerar os mecanismos e artefatos da transformação digital. E também omnichannel, ou seja, você não só tem que estar em vários, como tem que estar lá ao mesmo tempo, com onipresença. Alguns diriam que a humanidade está brincando de Deus, né? Quase isso, né? Bom, mas não é só isso, você tem que cumprir leis e regulações, tá? Você não pode simplesmente colocar a tecnologia e sem ter comprovação de que você está atendendo desde o mais antigo Sarbanes-Oxley, para quem é de uma empresa regulada com ações na Bolsa, até o PCI, que é de empresas que fazem pagamentos, até o velho GDPR e, claro, o LGPD. E, no fundo, eles dizem o seguinte: tenha controle de quem tem acesso às suas informações. Se você não for capaz de controlar quem tem acesso às informações suas ou de terceiros, você pode tomar uma multa. Tá? Basicamente é isso. Ou seja, como é que você toma cuidado, como é que você garante que do outro lado não tem um cachorrinho ou um bandido, né? Como é que você, no ambiente em que normalmente estamos hoje em dia, de tráfego pesado, de pessoas entrando e saindo, e aquela posição mesmo, né? Mão na cintura, olhando, tá, e aí? Os meus acessos estão prontos ou não? E aí? Quando é que esse sistema vai ficar efetivamente disponível para entrar em produção? Meu concorrente já está colocando alguma coisa, né? Omnichannel, multichannel, direitos. E lá o pessoal da infra, TI, né? Naquele curso de polvo, né? Porque tem que ter 8 braços, né?
apagar incêndio, montar ERP, fazer desenvolvimento e, claro, garantir a segurança, né? Então, essa é a situação que normalmente nós estamos, mesmo muitos e muitos anos depois, lá do surgimento do MyFrame, depois do surgimento da internet. Eu contei essa história toda porque um dos principais problemas ainda continua existindo desde que surgiu a internet e o acesso das pessoas por rede. Ou não surgiu, ou a gente não sofre justamente de problemas como fraude e uso indevido da informação. Um pouco dessa explicação é a diferença entre a percepção das pessoas e a realidade, e mecanismos para que os profissionais possam fazer com que a percepção das pessoas seja mais próximo da realidade. Então, o que as pessoas esperam? Ou tem a perspectiva de que, para lim-pim-pim, né, você vai ter um acesso a uma aplicação, esse acesso vai ser fácil, seguro e a partir de qualquer local. Barbada, né? Infelizmente, na vida real, não é bem assim. Na vida real, você tem aplicações, algumas internas, como o teu antigo AD, como o teu SAP on-premise, uma aplicação desenvolvida, e na nuvem, quando você contrata, tem lá o teu Google, teu Active Directory, teu Office 365, teu Salesforce, uma aplicação que eventualmente migrou para a nuvem, o teu SAP que está migrando para o SAP HANA, e daqui a pouco tem um pedaço no SAP HANA, está na parte local, ou seja, pegaram a ideia, né? É provável que alguns de vocês estejam nessa situação e, infelizmente, eu não posso dizer para aqueles que não estão que não vão se deparar com ela. É muito provável que venham a se deparar com ela. Então, vamos ver como é que eu posso ajudar um pouco vocês. Inicialmente, então, vamos definir qual é o nosso problema, né? O que nós queremos? Nós queremos que o pobre sujeito aqui consiga fazer uma autenticação única, de forma que ele consiga evitar ficar distribuindo senhas e fazendo logins e passando informação para lá e para cá. Podem ver aqui, o coitado tem 4 chaves diferentes, aquelas chaves que você perde, que você esquece, que alguém te rouba, ou seja, toda a sorte de problemas pode e normalmente advém quando você tem um usuário colocando senha para lá e para cá. Tá? Vamos falar um pouquinho, então, de quais são os componentes. Eu não vou conseguir falar de todos, é claro que o nosso tempo é curto, mas eu vou pelo menos pincelar os principais, ou seja, os principais ambientes aonde você atualmente, de uma organização, precisa entender e precisa integrar para que a tua aplicação possa autenticar. Então, começando pelo Microsoft Azure. Então, eu escuto muitas pessoas, pois eu tenho login no Office 365, eu tenho login. Não. O que você tem, as empresas têm, ou as pessoas têm um login no Azure Active Directory. O Azure Active Directory é uma estrutura da Microsoft desenvolvida para fornecer autenticação e autorização. Ou seja, o usuário fornece credenciais e comprova essas credenciais, por exemplo, através de username e senha, e a partir daí ele vai ser avaliado e a aplicação poderá consultar, por exemplo, as autorizações dessa pessoa, se ela está em determinado grupo que permite ou não o acesso. O protocolo utilizado pelo Azure Active Directory para autenticar o usuário não é o mesmo protocolo utilizado pelo Active Directory que você tem em premissa, ou seja, no teu servidor. Então, para que os dois falem, é necessário um conjunto de artefatos, AD-Sync da vida ou outras ferramentas. Ou seja, existe um nível de complexidade um pouco maior do que era simplesmente integrar com a tua rede dentro da tua empresa. Então, Microsoft Azure. Semelhante ao Microsoft Azure, nós temos o Google Workplace e temos o Nuvem AWS. Também você cria a estrutura de pools de usuários, eles têm um mecanismo de cognito, que eles chamam lá, que permite você fazer alguma coisa de single sign-on, ou seja, login único, falando protocolos de single sign-on, mas também no frigir dos ovos, você tem um usuário e alguma forma de autenticar e autorizar esse usuário. Tá? Indo mais adiante, a autorização. Como é que é feita, então, a tal da autorização? A autorização é feita você
você fornecendo, né, a tua credencial e o servidor do outro lado verificar em qual grupo, sob qual policy, sob qual papel você está vinculado. Tá? A Microsoft mantém a sua estrutura padrão de conceito, onde você tem grupos e as pessoas devem ser gerenciadas por grupos, ou seja, acho que está no manual da primeira versão do Windows Active Directory, né? Na verdade, está no manual das versões mais antigas do Unix, há 40, 50 anos atrás. Eu não sei se as pessoas seguem, né? Volta e meia eu encontro gente que não segue. Mas não dê direitos para as pessoas, dê direitos para grupos, crie perfis, crie estruturas que você possa conceder direito e revogar direito sem necessariamente ter que ir no detalhe da pessoa. Então, esse conceito segue para o ambiente da nuvem, só que, infelizmente, com algumas complexidades adicionais de configuração e, infelizmente, também em dobro, muito mais risco, porque agora você não está restrito à tua rede local, você está exposto literalmente na nuvem para milhões de pessoas. Para dar um exemplo para vocês, se você tem um ambiente Microsoft ou Unix no teu ambiente local não conectado à internet, o número de pessoas que pode tentar um ataque é o número de pessoas na tua rede. O número de pessoas que pode tentar um ataque no ambiente da nuvem é literalmente centenas de milhões ou bilhões de pessoas, se você contar os hackers chineses e coreanos, etc. A nuvem AWS também segue o mesmo conceito de estrutura de grupos e estrutura de policies ou políticas. A complexidade é que não é mais tão simples quanto você ir lá no Microsoft AD e arrastar a pessoa para dentro do grupo ou configurar. Normalmente são policies escritas em JSON, esse é um statement em JSON, onde você constrói as políticas e, literalmente, quem conhece um pouquinho, trabalhou, teve a oportunidade de mexer um pouco com o IAM da AWS, você tem centenas, às vezes milhares de grupos e policies. Qual dessa policy você vai colocar para a pessoa? Como é que vai ser a garantia de que essa pessoa tem acesso apenas ao que precisa e não a mais? Então, existe uma complicação que não é trivial em gerir direitos nos ambientes da nuvem, principalmente se você é multinuvem, como, por exemplo, você tem uma parte no Google Workspace, outra parte no AWS, outra parte na Microsoft. Embora os conceitos sejam iguais, os direitos, a forma de materializar isso é diferente. E a não ser que você tenha um especialista em cada um deles, o risco é grande de que você cometa um engano. E eu sempre falo, né? Somos humanos, humanos cometem enganos. Logo, em algum momento, cometeremos um engano. Então, um dos caminhos para fechar a porta enquanto você trabalha, e é importante que você trabalhe e tenha um projeto para fazer isso, que é verificar como é que são criados os direitos, como é que são garantidos os direitos de acesso no teu ambiente, isso vai garantir a governança como um todo, é especialmente importante que você garanta imediatamente uma segurança na autenticação, para garantir que, pelo menos, você vai limitar o acesso a um número de pessoas que você efetivamente confia, né? Uma das formas mais modernas de garantir esse tipo de autenticação em múltiplos sistemas, em nuvens variadas ou nuvens heterogêneas, são os protocolos de autenticação. Eu não vou falar de todos eles, existe o SAML, existe o OpenID Connect, existe um bem simples como JWT. Vamos falar conceitualmente aqui, depois, é claro, a gente pode evoluir. No nosso canal da internet, do YouTube, temos alguns vídeos que detalham um pouco mais isso e, claro, estamos à disposição para conversar sobre isso, tá? Fazendo propaganda, quem é do curso de graduação em tecnologia da Unicinos, lá e depois do pós, a gente fala sobre isso. Autenticação, então. Conceitualmente, um usuário no seu browser, ele precisa acessar alguma informação, ele pode conversar com a Identity Provider, que vai exigir uma autenticação dessa pessoa, o mais simples é username e senha, e essa pessoa vai receber um token SAML. Lembra do Kerberos, do bicho lá de 3 cabeças?
Nesse caso não é 7, são só 3. Mas basicamente o conceito é o mesmo. Então, o usuário se autentica e, ao se autenticar, recebe um token. Esse token ele utiliza para entrar em uma aplicação e, eventualmente, navegar em várias aplicações sem que lhe seja solicitado novamente uma autenticação. Toda autenticação ela coloca a pessoa em risco, porque naquele momento você tem uma senha circulando para lá e para cá. Ah, mas a senha não passa aberta em ClearTest. Vamos trocar por não deveria passar em ClearTest? Eu não vou citar aqui, evidentemente, o local, mas eu já estive em vários locais do Brasil, muitas organizações bem importantes, que você faz o acesso lá ao site para se autenticar e, opa, o site, por alguma razão, está quebrado o link ou o certificado não está bem correto e os usuários fazem, sim, a autenticação colocando username e senha num tráfego web sem HTTPS. Tá? E aí tem um bandido na rede wireless capturando, pronto, ele pegou a senha, está feita a invasão. Então, essa é uma das formas mais simples, absurdamente simples, de fazer uma quebra e uma invasão. Mas, enfim, o objetivo, utilizando protocolos de comunicação, é que você tenha, por exemplo, uma estrutura onde o usuário venha lá com a sua senha, autentique no servidor de single sign-on, ou na estrutura de single sign-on que você possui, e ele possa navegar. Autenticou, vai lá no Office 365, vai ao G Suite, vai no Amazon, a autenticação desse usuário pode ser feita em alguma estrutura UDAP ou alguma estrutura AD, por exemplo, para garantir que você crie esse usuário localmente e esse usuário local se autentica e consegue acessar aplicações pelo mundo afora, né? Lá pela rede, tranquilo e feliz da vida. Bom, o que acontece então? Acontece que para nos protegermos, nós precisamos bem mais do que apenas username e senha. Tá? Se você tem uma aplicação crítica, ou uma aplicação que você não quer que os bandidos acessem, e essa aplicação está na internet, protegida por username e senha, uma invasão não é a questão de se for invadido, é quando você será invadido. Tá? Então, o risco é, sim, extremamente alto. Tá? Muito bem. Por quê? Porque você tem o partner site, você tem o app site, você tem o app mobile, blá, 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 blá. E como já vimos, vocês serão, se já não estão sendo, pressionados para que isso seja algo fornecido de forma transparente, fácil e bacana para o cliente. Eu não coloquei aqui, mas tem uma plaquinha que eu adoro, que eu encontrei uma vez num restaurante que eu estava nos Estados Unidos, né? Ela diz o seguinte: cheap, fast and good. Pick two, ou seja, bom, rápido e barato. Escolha 2. Se for bom e barato, não vai ser rápido. Se for rápido e barato, não vai ser bom. Então, como é que a gente segue nisso? E por que isso é perigoso? Estou falando aqui que é perigoso, muito bem. Prova, Mauro, traz alguma evidência. Tenho evidências. Essa pesquisa aqui foi feita pela Dimensha. Depois, por favor, quem tiver interesse pode nos conectar, que a gente manda a pesquisa inteira. Mas, basicamente, ela foi uma pergunta feita para empresas americanas, fizeram, acho, 500 ou 1.000 empresas, grandes empresas, perguntando: você sofreu algum ataque bem sucedido em 2021? Sim, responderam boa parte deles. E aí a pergunta: como? Bom, olha aqui, gente. Phishing. O troglodita, aquele que eu mostrei no primeiro slide, usava phishing para pegar a senha do outro troglodita. Tá? Gestão de direitos inadequada. Dá o direito igual ao troglodita 2 lá que vai funcionar, porque o troglodita 2 já usa há bastante tempo. Roubo de credencial, roubo de senha. Senha. Engenharia social, para saber a senha da pessoa. Força bruta, ou seja, eles ficam tentando a senha até que no dicionário encontra uma que quebra. Isso permite
que você tem acesso a uma conta privilegiada. Como é que uma conta privilegiada tem acesso usando username e senha? Bom, está além de mim, tá? E ainda por cima tem excesso de direitos, terceiros. Bom, mas vamos ficar só por esses aqui, até aqui embaixo, né? Um nível extremamente alto de risco causado por, basicamente, roubo de credencial e formas de fazer isso. O que isso quer dizer, pessoal? A segunda pergunta. O que teria evitado o ataque? Eles ligaram, chamaram, conversaram com as pessoas, né, que responderam essa primeira pergunta, ligaram a máquina do tempo e, ok, imagine que você voltou no tempo 3 meses antes de ter sofrido esse ataque que invadiu o teu sistema, você foi parar no jornal. Tá? Aí o teu chefe te chamou e perguntou, puxa vida, como é que eu fui parar no jornal? Como é que invadiram a minha empresa? O que a gente poderia ter feito para evitar passar essa vergonha? Eu descobri, chamando um especialista, e o cara me disse que o ataque que a gente sofreu é um ataque que existe desde que a internet existe, é um ataque de 30 anos. Como é que nós caímos em um ataque de 30 anos, aonde a pessoa roubou a senha e fez um ataque e invadiu o nosso sistema? Seria colocar multifator. Seria ter feito uma revisão de direitos, e daí o gestor teria visto que aquela pessoa não tem o direito e teria mandado cortar. Teria sido olhando as divergências. Opa, tem alguém lá no meu sistema que não foi aprovado. Se ele não foi aprovado, vai que é um bandido. Então, detectar isso. E essa última aqui, eu fico até constrangido de comentar. Multifator para administradores. Ou seja, a pessoa é um administrador do sistema. É a pessoa que pode fazer um acesso no sistema, causar uma fraude, parar o ambiente e depois restaurar e ninguém fica sabendo. Ele é o administrador, ele é todo poderoso. E essa pessoa não usa multifator para autenticar. Tá? Bom, desse ambiente todo, a gente pode ver que nada teria ajudado, 4%, ou seja, 96% dos ataques teriam sido evitados com um pouco mais de cuidado, ou seja, teria resolvido 96% dos casos se você tivesse autenticação forte, revisão de direitos e gestão dos direitos. Bom? Ou seja, não é tecnologia de foguete. Os ataques são conhecidos há muito tempo e estão acontecendo. Não sei se deu para vocês captarem ainda, mas se nós tivéssemos autenticação forte, por exemplo, para os clientes da empresa onde você tem determinada fraude de pagamento, fica muito difícil fazer a fraude, porque se a pessoa for no site fraudado, no site falso, é muito provável, né? Estou sendo irônico, né? É impossível que a autenticação forte que você possui no site verdadeiro funcione no site falso. Então, a pessoa, mesmo leiga, vai verificar, opa, a minha autenticação, o botãozinho que eu aperto aqui para fazer o login no meu celular, não funcionou nesse site aqui. Será que esse site é falso? Provavelmente será. Provavelmente a pessoa não será fraudada. E provavelmente a empresa não tomará um processo. Porque se você é uma empresa e vende serviços para as pessoas, tá? E essa pessoa tenta fazer o login no teu site, e o login é username e senha. Se um bandido falsificar o site, essa pessoa vai tentar entrar no site, vai colocar o username dela e vai colocar a senha. Pergunta de 1 milhão. O bandido vai deixar ela autenticar? Vai deixar ela entrar, mesmo sem saber a senha? Claro que vai, né, pessoal? É um site falso. A pessoa vai entrar no site falso, vai colocar o username, vai colocar a senha e vai aparecer para ela uma telinha de logon. Seja bem-vindo. Peço aqui, pague uma conta, dê uma informação, ou seja, está feita a fraude. Vamos para o outro cenário. O bandido fez um site falso e o teu usuário apontou para aquele site falso. Como é que ele vai fazer a autenticação forte? Opa, não existe autenticação, então não vai funcionar. O aplicativo do cliente não funcionou. Por onde ele deve ser autenticado? O cliente, então, reclama com você e você responde, opa, mas o senhor utilizou
o nosso aplicativo de autenticação, como está no nosso contrato, como está no material que a gente recomenda, como está, inclusive, na conta lá que o senhor recebe? Ah, não usei. Ah, bom, então, aí estamos naquele caso, né? Eu falei um pouquinho atrás do Unicinos, né? Eu estudei na Unicinos, eu dou aula lá e a minha filha estuda lá. Então, dá para imaginar que eu trafego muito na BR, né? Entre Porto Alegre e Unicinos. E ali na BR você tem várias passarelas. E, infelizmente, volta e meia eu vejo algumas pessoas cruzando a BR, pulando o muro e atravessando literalmente alguns metros da passarela. Mas, infelizmente, ainda, às vezes acontece uma das pessoas atropelada e morrer. Então, quando o sujeito tem disponível uma autenticação forte e não usa, ele está cruzando uma BR ao lado de uma passarela, porque a tecnologia já existe. Então, o que uma solução de IBM, de IAM, pode entregar para vocês e garantir que vocês vão estar menos vulneráveis, lembra, a esses ataques aqui? Poder dormir sem essa, né? Poder encontrar solução, pelo menos para os ataques mais críticos e mais antigos, para que você fique aqui, ó, nos 4%. Tá? Vamos resolver 96% dos casos. Como é que você resolve os 96% dos casos? O que faz um IAM, já que estamos no IAM Summit, né? Integra com o teu RH, cria direitos, revoga direitos, garante uma revisão periódica, garante divergência. Ou seja, você vai saber quem tem direito nos sistemas e quem deveria ter. E aquele que não tiver ou não estiver devidamente autorizado, você vai ficar sabendo. O que uma arquitetura de single sign-on te entrega? Uma vez que o usuário já exista, ou seja, tenha sido criado na tua estrutura de diretórios, você vai poder fazer a autenticação, ou seja, o usuário faz a autenticação. Aqui eu menciono app FIDO como um conceito de autenticação segura. Também não vou ter tempo de explicar o FIDO, vou falar um pouquinho sobre isso agora. Mas o importante é que a pessoa se autentica utilizando, por exemplo, um aplicativo no seu celular, algo que ele possui. Você pode ou não agregar a senha inicialmente como um componente adicional, mas a senha se tornou isso, um componente adicional, e não o ponto principal da autenticação. Todos sabem que, quando você perde o celular hoje em dia, qualquer leigo sabe que perdeu o celular é muito importante. Ele tem que automaticamente comunicar que perdeu o celular, porque senão toda a sorte de problemas vai acontecer. Então já é um mecanismo que a pessoa vai fazer. O que não é exatamente o mesmo que ela toma quando a senha foi perdida ou comprometida. Então, a pessoa faz a autenticação utilizando um aplicativo no celular, portanto, sem senha, e uma vez autenticado, pode navegar entre várias aplicações sem novamente fornecer a sua senha. O que garante, como já falamos, né, não só a segurança, mas também a comodidade da pessoa. Lembra, o usuário vai fazer aquilo que ele achar legal fazer, aquilo que for mais fácil para ele, aquilo que atrapalhar menos o processo de negócio. Se essa forma de fazer mais rápido e mais fácil for a mais segura, então a nossa missão como gestores de segurança está bem encaminhada. Tá? Um pouquinho do FIDO, fiquem à vontade depois de estudar mais o FIDO Alliance, mas basicamente o FIDO você faz inicialmente um registro, ou seja, aqui eu tenho exatamente o exemplo que eu vou mostrar para vocês, uma aplicação no celular, onde os dois, através de tecnologia de chave pública e privada, também não é algo que eu vou explicar agora, mas basicamente são números muito grandes, que você, a partir da chave pública, não consegue chegar até a privada, então você garante que a informação trocada estará segura e você tem garantias de que aquela pessoa que possui a chave privada é quem diz ser. E existe um mecanismo para fazer a verificação da assinatura dessa chave. Então, o usuário, basicamente, com seu celular, faz um registro no site, né? Uma vez registrado, isso é gerado uma chave, como eu falei, chave pública e privada, e esse registro fica o site com a parte da informação e a chave privada
no celular, no equipamento do usuário. Com isso, ele consegue criptografar, ou seja, assinar ou criptografar um desafio que é enviado para o servidor consegue abrir esse desafio e ter certeza que esse desafio foi assinado por alguém que possui esse celular, que é o Bob, ok? Então, se você conjugar algo que ele possui com uma senha que o Bob sabe, um bandido teria que ter roubado o celular do Bob, ter acesso ao seu dedo, né, que é a biometria, e saber a senha. Isso é possível? Claro que é possível, mas vamos combinar que é muito, mas muito, muito mais difícil do que simplesmente você descobrir a senha do Bob e fazer um acesso ao ambiente sem a criptografia. Ou seja, como é que eu login usando um ambiente e uma tecnologia de aprovação? A pessoa tenta fazer o login no site, o site então envia um desafio para o aplicativo, exemplo, no celular do Bob. O celular do Bob então vai assinar esse desafio com a chave privada e envia de volta para o servidor. O servidor vai receber esse pacote, vai verificar a assinatura, vai ter certeza que essa assinatura foi feita pela chave privada do Bob e vai dizer, ok, você é o Bob. Você, então, poderá ter acesso ao ambiente. Aí, claro, devolve um token, aí segue aquele processo. Ok, pessoal? Então, chave pública, um desafio, o desafio é assinado e retorna. Como é que isso funcionaria, então, na prática? Eu vou materializar para vocês agora aqui um exemplo de uma aplicação que faz isso, tá? Que é uma aplicação da nossa empresa, que é o Mata Senha, que permite que você, uma vez autenticado, consiga ter acesso a ambientes como Google, Office, aplicações SAML da tua empresa. Não é viável eu abrir meu celular para vocês aqui, então eu fiz um vídeo onde eu mostro inicialmente o usuário tentando acessar aplicações. Então, eu tenho uma aplicação de venda, uma aplicação de relacionamento, uma aplicação de parceria e o Google Workspace aqui por trás. Então, a situação é um cliente de vocês. Ele gostaria de acessar o portal de vendas, depois ele quer ir no portal de relacionamento, depois ele quer ir em outra aplicação. Tá? Se você ficar pedindo a senha toda vez que ele entrar, primeiro é inseguro, depois ele pode ir embora, né? Porque enche o saco ficar fornecendo a senha a cada vez. O teu primeiro concorrente que ofertar para ele uma autenticação sem senha, já era teu cliente, tá? Então vamos adiante aqui, como é que seria? Inicialmente, ele vai tentar acessar as aplicações. Então ele vai tentar acessar a aplicação vendas. Caiu no portal pedindo senha. Ele vai tentar acessar o Fidelity. Caiu no portal pedindo senha. Né? Vai tentar acessar, de novo, a Fidelity. Vai tentar acessar o Parceiros. De novo, pedimos a senha para ele. Ele vai, então, tentar logar. Ele vai logar com o aplicativo. O aplicativo ele é aberto, né, com a criptografia, com biometria. Então, ele é aberto no celular. Isso aqui é o desenho do celular. Aberto com biometria, ele tem acesso, então, às contas, ou seja, às chaves ao que esse aplicativo está armazenando. Ele vai, então, tenta fazer o login como Sam, que é o username dessa pessoa no ambiente, e o aplicativo diz para ele, ok, eu estou mandando uma resposta, estou mandando o desafio para o teu aplicativo. Estou aguardando a resposta do mata-senha. No aplicativo da pessoa... Opa! Volta aqui. Aqui, mais um pouquinho. Aqui. No aplicativo do celular da pessoa, aparece um aviso. Sua conta está sendo acessada. Autoriza? Não autoriza. Tá? Evidentemente, nesse caso, ele vai clicar no autoriza. E a aplicação, então, vai receber o desafio e está feito o login, ou seja, caiu aqui no site de vendas. Puxa, caí de novo aqui atrás. Aqui. Caiu no site de vendas.
A pessoa, então, pode, né, navegar entre o site de vendas, o site de parceria, enfim, site de vendas de novo, site de vendas de novo, navegou e pode voltar para o portal. Então, como vocês viram, uma vez que ele autenticou, a pessoa pode navegar entre os vários sistemas, várias aplicações, sem fornecer a senha, que seriam as aplicações que estão aparecendo aqui no portal da pessoa. E ele pode, claro, também acessar a aplicação Google, que cai direto no aplicativo Google, também sem fornecer senha. Ou seja, qual é a ideia? Você pode ter um aplicativo onde a pessoa, de forma simples e segura, simplesmente aperta um botão. Aperta um botão. Autorizando. Esse botão aparece no celular dela. No momento que ela apertou a autorização, é liberado o acesso e ela consegue visitar não só uma, mas as várias aplicações que estão disponíveis. Então, aquela ideia do cliente ir embora, né, diminui drasticamente. E se a gente voltar lá para os ataques, de que serve o bandido ter tido acesso à senha da pessoa, credencial da pessoa, engenharia social, força bruta? Nada disso vai funcionar. Ou seja, você garantiu que efetivamente aquela pessoa é quem diz ser, e porque ela dispõe, né, do aplicativo que garante que ela é ela mesma. Claro, é infalível? Evidentemente que não. Se a pessoa perder o celular ou for coagida, você evidentemente vai ter acesso. Mas, de novo, é muito, muito, muito mais seguro do que simplesmente você permitir que o usuário faça o seu login com autenticação e senha. Bom, pessoal, o nosso tempo está estourando. Eu vou salvar alguns minutinhos aqui. Não sei se a Alessandra está ouvindo, né? Como é que a gente tiver alguma dúvida ou algum ponto adicional, estamos ao dispor. Oi, Mauro, obrigada pela sua apresentação. Nós temos uma pergunta, na verdade seria uma recomendação, né? Pedindo uma recomendação sua, do Vicente Padilha. Mauro, queria perguntar, você como professor de tecnologia, se você tem alguma dica de livro ou qualquer outro material para estudar cibersegurança e gestão de identidades de acessos de forma ordenada. Bom, aí eu tô... Tem livros, eu posso depois passar de cabeça, assim, não tem nenhum, mas tem alguns livros que a gente pode recomendar. Um deles é o da O'Reilly, aquela, para quem é de tecnologia sabe, aquela linha de livros que tem os bichinhos na capa, tá? Tem um deles que é bom, que é a Identity, tá? Digital Identity, uma coisa assim. Depois eu passo o link direitinho, esse é muito bom. Cyber Security, bom, aí a trilha de preparação para certificação CISP, certificação CISA, norma ISO, a parte do COBIT de segurança. Às vezes eu consigo falar para o pessoal que trabalha, que estuda comigo, né? Tem que ler, tá? Tudo que eu falei aqui foi uma grosseira simplificação, como dizia o Peninha, né, o historiador. Se você quer saber mesmo, tem que ler. E eu não posso deixar de fazer o meu jabá aqui. Quem tiver tempo pode ir na Amazon. Tem o meu livro lá, que é Gestão de Identidade, Teoria e Prática, que está à venda lá na Amazon. Está baratinho, tá? E tem um outro que eu acho que eu tenho aqui também. Cadê? Aqui. Que esse ajuda também, até porque dá para falar, dá para treinar o inglês, tá? Que é esse aqui, Cyber Security para Mid-Size. Também está lá na Amazon.